Muito bem, mais um coquetel do amor aqui para todos nós. O tema do coquetel hoje é manipulando o amor. Pois é, no sentido bom da palavra, manipular é ter autonomia, autonomia sobre uma energia que é sua e utilizá-la de maneira inteligente. Você algum dia assim já sentiu que o amor é algo leve, fluido, mas ficou difícil viver essa leveza porque as pessoas acabam por complicar essa energia? Se a resposta for sim, seja muito bem-vindo. Continue assistindo esse vídeo conosco. Se esse é o seu primeiro coquetel do amor, vou dar uma dica. Vá lá no primeiro episódio e assista o primeiro coquetel do amor que foi gravado, porque lá tem mais informações a respeito de coisas que nós falamos aqui. Nos episódios posteriores, eu vou direto ao ponto, eu vou ler a molécula do convidado, da convidada, e lá no primeiro, fala do porquê, o que é a molécula exatamente, qual que é a causa de toda essa movimentação energética que nós fazemos aqui. E os aperitivos de amor de hoje serão para Simone Marques de Almeida. Seja muito bem-vinda, Si. Eu que agradeço e adorei, né? Adorei o seu convite, adorei fazer a minha molécula. Já estou amando a molécula sem saber muitos detalhes, né? Que eu vou saber um pouco mais hoje. Sim. Eu agradeço muito e adorei a questão da manipulação, né? Que tem a ver com a minha profissão, farmacêutica. A Nossa, é gente verdade. manipula, sim, a gente manipula para transformar, né, várias moléculas em um fármaco, um creme, enfim, em alguma substância para uso. Nossa, muito Então, legal você adorei. citar isso. A hora que a gente estiver desenrolando mais, falando da Adorei. molécula, a gente volta. Muito, muito legal. Vamos fazer um brinde para a gente iniciar Vamos. essa energia do coquetel do amor. Gratidão por ter aceito o convite, então, e mais uma vez, seja muito bem-vinda. Gratidão por compartilhar o seu Eu amor que aqui agradeço. conosco. Gratidão. O Si, você já percebeu que tem uma facilidade para sentir e propagar o amor? Inclusive, assim, até, como que eu posso falar? Uma certa aflição, às vezes, porque você acredita que as pessoas complicam muito esse sentimento. É como se você tivesse em você ingredientes para entender como e aonde aplicar as proporções corretas da energia amor. Mas aí você cai na real e fala: nossa, parece que é algo que está muito longe da humanidade entender. Você já conseguiu? Você sentiu? Você percebe que você vive isso? Sim, curiosamente, assim, eu participei de um curso, né, como voluntária, né, e até acabei virando coordenadora voluntária. E o tema que eu acabei caindo, assim, caiu para a minha responsabilidade falar, era sobre o amor, né? Então eu tinha Ah, que falar sobre justamente o amor para as pessoas. O que era esse sentimento do amor ágape, né? O amor ágape, incondicional, enfim. Estudando e compreendendo e participando deste curso, principalmente, onde a gente ouvia muitas pessoas falando, né? E quando a gente se coloca como ouvinte, é uma condição amorosa que a gente coloca ali, é um dom de amor, né? Porque quando a gente passa a ouvir as pessoas e sem julgá-las, né? sim. Porque quando a gente está ouvindo as pessoas falando, né, questões sobre a própria vida ali, a gente tem que colocar justamente o amor ali, né? Em primeiro lugar, é o nosso amor para o próximo e, e a paciência, né? A benevolência ali de ouvir as pessoas, de não julgar, de compreender, de acolher, né? Isso fez com que eu aprendesse muito sobre o amor, mas assim, eu percebo o quanto tem muita gente ainda que tá, assim, tem dificuldade. Eu não vou falar que eu sei tudo e que eu pratico o tempo todo, não, né? Mas assim, eu compreendo, me trouxe uma compreensão muito grande. E por eu ser da área da saúde também, de trabalhar com, né, na área da saúde já
30 anos aí, né, trabalhei direto com pacientes, hospital e tudo mais, eu acho que me trouxe também essa bagagem, né, de oferecer o amor nesse sentido, né, do cuidado, do enfim. Mas eu acredito que em outras, às vezes, outros ambientes, é um pouco difícil, às vezes, as pessoas compreenderem justamente o amor no sentido da paciência, da benevolência, né, com o próximo, e não julgar, né. Sim, 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 sim. Muito bom. Bom, para quem então está começando aqui conosco e não me conhece, eu sou Cíntia Carla Sáfia e eu gosto de dizer que eu sou a facilitadora do reencontro com as verdadeiras identidades. Eu gosto de estimular as pessoas para conhecerem-se realmente. Quem são em consciência, quem são em alma, quem são em amor, em essência. E vamos então iniciar com a molécula da Simone hoje aqui, para que ela entenda um pouco mais de si, ou perceba, ou reconheça, né? E aí, eu vou contrariar só um pouquinho algo que você disse aqui, se... Deixa eu só colocar a sua molécula aqui. Tá. E vou contrariar num bom sentido, porque quando você me diz Sim. que você viveu tudo isso, né, ultimamente, a respeito de experiências de amor, e que então você Uhum. adquiriu, né, com isso você aprendeu um pouco mais a respeito, eu vou contrariar Uhum. você dizendo que isso é nato em você. Não é hoje, Aham. não foi neste momento da sua vida que você adquiriu isso por causa das experiências que você viveu. Você nasceu com isso, você tem essa facilidade, e então você promoveu experiências na sua vida que tinham a ver com a sua molécula, que tinham a ver com a sua energia. Você magnetizou, você atraiu para você aquilo realmente que tem que ver com, realmente com a sua percepção magnética, vamos colocar assim, porque em algum Uhum. momento, né, você está vivendo, você busca essa autoconsciência, esse autoconhecimento cada vez mais, né? Eu conheço a Si porque ela participa de alguns grupos com a gente, então eu posso dizer que ela busca isso realmente. Quando a gente vive esse caminho de nos conhecer cada vez mais e entender, então, o que realmente eu vim fazer, né? O que encaixa mais comigo? O que vai me permitir perceber esse meu estado natural de liberdade, de felicidade e de plenitude? Quando nós estamos inseridos nessa expansão da consciência, nós atraímos mais experiências que podemos chamar de extraordinárias, porque são experiências que realmente nos satisfazem, nos levam à realização. Por quê? Porque tem a ver com a nossa energia. E aí eu comecei a falar de amor com você, Si, porque o 8, né, na nossa numerologia Sáfia, o 8 é Uhum. a energia pura do amor. E você tem alguns 8s na sua molécula. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Consegue ver meu mouse, né? Tá aqui mexendo? Sim, sim, sim. Sim, eu estou acompanhando aqui o caminho. Ó, você tem um corpo 8 aqui na inteligência 9. Você tem um corpo Uhum. 8 na inteligência 3. Você tem um corpo 8 na inteligência 2, tá? Tá. Na inteligência 4, que é a inteligência magnética, que fala do nosso magnetismo, você tá vendo esse número 40? Sim. Os graus são as esferas. Então, se a gente vem aqui na inteligência, deixa eu ver, a gente está falando da inteligência 4, né? Então, aqui, ó, magnética. A cada 5 graus que a gente tem aqui é uma esfera. A sua é número 40. Isso significa que a esfera 8 também é a oitava esfera, ok? Certo. E quando a gente vem aqui, ó, na sua própria inteligência 8, que é a inteligência do amor infinito, nós temos o quarto corpo. Então, a gente faz, porque aqui no 4 você tem a esfera 8, e aqui na inteligência 8 você tem o corpo 4. E o corpo 4, né, quando a gente fala de 4 como um todo, como ele é um corpo
energético, é o nosso corpo astral, é o corpo que nos permite fazer uma manipulação de energia. Por isso, então, que eu coloquei manipulando o amor. Olhando no geral da sua molécula, ela traz isso, que você... Ah, e tá. Então, vamos lá. Para ficar ainda mais claro o que eu quero falar. Perceba o número dos corpos que você tem, como um todo, em todas as suas inteligências, tá? Então, a gente tem um Uhum. 9, 4, 8, 7, 8, 9, 8, 7 e 6, tá? O que que É. acontece? Os seus corpos, eles têm uma numeração mais alta, alta no sentido de, né, de 1 a 9, sendo o 1 mais baixo e o 9 o mais alto, mas só em termos Sim. de numeração, ok? Uhum. Ok. O que isso significa? Que os corpos que você traz realmente, que estão para você na sua molécula, para você atuar aqui como ser humano, vamos dizer, neste planeta, eles são corpos mais conscienciais do que corpos mais tridimensionais. O que isso quer dizer, né? Algumas pessoas, elas nascem para trabalhar ali mais realmente através do corpo físico, que é o 1, através do corpo emocional, através do corpo mental, que é o 3, né? Que nós Uhum. chamamos de corpos mais tridimensionais. E algumas pessoas têm, obviamente, uma mistura disso, e algumas pessoas, como você, acabam utilizando os corpos mais que estão relacionados mais com o que as pessoas chamariam de espiritualidade, vamos dizer assim, tá? Tá. Então, Uhum. isso significa que você, os seus sentidos, e aí, quando eu entro e falo disso, de sentidos e de consciência, eu aproveito e venho aqui, ó, para a sua inteligência 5, que é a sua inteligência genial, onde você tem o número 9, ok? A Uhum. inteligência Sim. 5, você pode olhar aqui no gráfico, ela é a central, ela está no meio do gráfico das formas geométricas. Isso Uhum. significa que a energia dela irradia para todas as inteligências. Então, a gente tem as outras 8 inteligências estão aqui, né? São as fatias que rodeiam Uhum. este ponto central. Então, essa inteligência genial, que é o ponto central, no seu caso, você utiliza o nono corpo para manifestá-la, ok? Quando eu Certo. junto essa informação com a informação de que você tem bastante corpos 7, 8, 9, tem um corpo 6, tem dois corpos, não, um corpo 4, e não tem nenhum abaixo disso, eu digo para você que você é uma pessoa que sente que as suas sensações, as suas percepções, as suas conclusões de qualquer coisa que você vive são muito mais num nível sensorial do que propriamente dito que você chega num raciocínio lógico ou então que você tem uma sensibilidade emocional mais forte, ou então que você precisa sentir fisicamente no seu corpo físico com toque, por exemplo. Para você Uhum. tudo é muito mais sensorial, entende? E quando eu Uhum. falo sensorial, não é nem essa palavra, mas é para você entender, para as pessoas entenderem, Uhum. porque é um pouco além disso. Eu diria que você é uma pessoa muito à flor da pele, no Uhum. sentido de que, assim, você chega num lugar, olha para uma pessoa, você já está percebendo um monte de coisas que normalmente as pessoas não percebem. As suas captações, vamos dizer assim, de percepção, né, são menos tridimensionais. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção,
na sua molécula. E Uhum. lembrando que não existe molécula ruim, não existe molécula boa, existe a Sim. molécula de quem nós somos. E aí, assim, quando eu falo aqui que a Simone tem toda essa sensibilidade, toda essa facilidade, e a pessoa que está, por exemplo, assistindo, e a pessoa fala, mas eu só tenho o corpo 1, 2 e 3, e eu não tenho os corpos igual a Simone, não significa absolutamente nada. Não faça uma Sim. comparação, né? Sim. Por quê? Porque todos nós temos um papel muito importante, especial para desempenhar, por isso que nós estamos aqui. Fomos escolhidos, nós podemos dizer que fomos escolhidos para vir desempenhar um papel. E no caso da Simone, o papel dela é esse papel de vibrar muito mais no que as pessoas chamariam realmente de espiritualidade. Então, a visão, se que você tem, a sua percepção das coisas, nós podemos dizer isso, que é muito mais consciencial, muito mais espiritual do que a coisa física ali propriamente dita. E quando a gente junta isso com o fator de que você tem, né, aqui na inteligência 8 um número 4 e que você tem um outro 8, um outro corpo 8 aqui, um outro corpo 8 aqui e um outro corpo 8 em 9 também, então nós podemos dizer toda essa sua facilidade e sensibilidade para esse amor. E aí eu pego o seu 4 aqui, que é a inteligência magnética, que é o corpo, desculpa, que é a inteligência infinita aqui do 8, pegando o corpo 4, que é o corpo energético, astral, que manipula a energia. Então, você tem toda essa facilidade para manipular. E repetindo, quando eu falo manipular, nós podemos usar para coisas ruins e para coisas boas. E o ser humano está acostumado a falar sobre manipular, é manipular outras pessoas. E não é isso que eu estou falando para Simone. É ela manipular a própria energia dela para ela mesma, para os resultados próprios, né? Para você entender o que vai trazer mais essa liberdade, felicidade e plenitude na sua vida. E o que, que é isso? O que, que é viver esse estado natural de liberdade, felicidade e plenitude? É você entender o que você vibra de fato, qual que é a sua essência, os recursos que você traz em consciência, em alma, e vivê-los, porque é o não sou, não go, né? Se você trilha caminhos na vida que não tem nada a ver com a sua alma, muito difícil você vai ter satisfação nos resultados, você ter satisfação nos resultados, você vai conseguir, né? E quando a gente fala resultado, né, até lembrei de falar isso aqui agora, não é uma coisa lá no fim, tá, gente? O resultado não é assim, nossa, eu vou ficar a vida inteira, sei lá, trabalhando, ou então aprendendo alguma coisa na minha vida, e quando chegar lá no fim eu vou ter aprendido, eu vou ter conquistado. Não é isso. O resultado, ele acontece a cada 4 segundos na nossa vida. Eu respirei diferente, eu tenho um resultado diferente. Então, isso é muito legal, isso é muito importante entendermos. Então, quer dizer, esse é, assim, o âmago da questão, se de hoje. Aí a gente começa a entrar nas particularidades. Então, eu já comentei um pouquinho com a Simone, e vou aprofundar um pouco mais aqui, que ela tem, então, o corpo 8 aqui, como a parte central, vocês também já ouviram isso hoje. O nono corpo da Simone, ele diz o seguinte, que ela tem como genialidade, então, é algo que você pode olhar bastante, se essa sua genialidade como corpo 9, que é um corpo que vai trazer para você uma percepção do todo, de toda e qualquer coisa que você for fazer. Então, vamos pegar um exemplo. Vou pegar o exemplo que você deu no começo, que você é farmacêutica e que tem essa manipulação, então, aí de elementos, né? Para chegar num determinado fim, para chegar num determinado objetivo. Então, a pessoa que tomar aquele remédio, né, aquela substância que foi manipulada, espera-se que ela tenha resultado XYZ.
O que acontece? Você é uma pessoa que quando você olha esse processo, você já entende o processo do início ao fim. Uhum. Você, quando você vai começar, você já tem a facilidade e se você não sentir, não perceber que está tão fácil assim, você vai atrás disso, porque isso é importante para você. Então você quer saber Uhum. por quê? E para que isso? Mas quem falou? Mas o que exatamente? E isso vai trazer o quê? Mas vai ajudar quem? Mas quantas pessoas? Entende? Você gosta de Sim. ter esse processo todo, vamos dizer assim, sob controle, Uhum. né? E deixa Uhum. eu pôr a flor só um pouquinho mais para lá, que eu acho que está aparecendo mais a flor do que eu. E não é só que eu gosto e eu quero ter sob controle, porque, sei lá, como que a gente fala, que faz com o ego mesmo? É porque massageia o meu ego. Não é essa a Aham. questão. É que para você é importante. E outra coisa, você não consegue olhar algo se não seja já dessa maneira. Porque é seu, é você, é nato seu, é o seu centro, é a sua genialidade. Então, não tem como falar para Simone, Simone, olha só para essa parte desse mouse. Não, ela vai pegar o mouse, ela vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, vai falar, sai a parte de cima. Eu não vou mexer muito nessa, não, vai desligar aqui. Aham. Sai a parte de cima, sai. Ah, que legal. E aí ela vai entender esse mouse como um todo, e aí ela vai falar, voltando para manipulação de substâncias, né, de elementos, ela vai falar assim, que legal. Então é o seguinte, nós vamos trabalhar em equipe e eu conheço tal pessoa, agora eu já estou levando a coisa no âmbito um pouco maior, mas para ficar clara a explicação do que é realmente o corpo 9 aqui, né? Então, nós Uhum. vamos levar. Eu conheço tal pessoa que tem mais expertise, que já tem mais experiência, que conhece mais do assunto XYZ, e eu vou conversar com ele a respeito, né, de até onde essa substância pode agir, se pode ter um outro ativo, como que é? Eu queria falar de um assunto que eu não conheço, né? Farmácia. Eu esqueci, Ah, ativo que possa trazer o algo ativo, é o ativo. o Uhum. ativo que possa trazer um resultado ainda melhor, que seja mais moderno, Uhum. que, então, eu vou passar essa parte do processo para essa pessoa, e aí a outra pessoa que tem uma outra expertise e que ela se especializou, né, em algo, como que eu posso falar? Em um detalhe, é um detalhe só. A pessoa, essa outra pessoa, ela não quer saber do todo. Para ela, pouco importa, ela não quer saber o resultado, só que a Simone sabe que ela tem aquela expertise. Para ela, é um ponto, uma coisa que ela foca. Ela vai fazer 3 perguntas para a Simone, para ela entender para onde ela precisa olhar, para ela passar o resultado. Então, Simone, o que você precisa? Tal coisa. Tá bom. Por quê e qual resultado você quer chegar? Isso, isso. Tá bom, vou olhar para isso. Ponto. E aí, por que eu estou dando esse exemplo, falando dessa maneira? A Simone, ela consegue ficar de fora, se você consegue olhar de fora, entender que as pessoas estão, cada uma, praticando a sua genialidade, cada uma fazendo Uhum. o melhor que pode ali. Tudo bem para você não participar daquilo, porque você entende que você não é boa em tudo, mas que existem Sim. pessoas boas em cada parte, em cada ponto específico, né? Sim. E você sente que você pode confiar nelas. Uhum. Você tem, com todos esses corpos que você tem a serem utilizados na sua molécula, eles te trazem essa facilidade e sensibilidade de percepção de, Uhum. por mais que essa pessoa tenha estudado e tenha experiência, eu não sei, eu não confio muito na energia dela. Ah, mas tem outra pessoa que eu sei que ela vai me trazer o resultado realmente
não quero colocar verdadeiro, porque a verdade é tão relativa, né, para cada um, mas Olha. o resultado que você acredita, né, Uhum, realmente que seria importante para aquele processo. Então, sim. a sua posição, a facilidade a isso é de você sempre ver o processo como um todo, é você entender, você tem muita facilidade para entender que as pessoas são muito especiais, que elas são muito boas, que elas carregam Uhum, um sim, dom, uma arte, uma genialidade, né? Chame do que quiser. sim. E você está pronta para falar isso para elas. Você está pronta para mostrar isso para elas. E aí a gente mistura isso com todo esse amor que nós Uhum, falamos no começo, com essa experiência que você mesma trouxe. Enquanto você ouve, né? Enquanto você está aplicando essa energia amor, ouvindo a pessoa, entendendo o momento que ela está, tendo a paciência de entender o ponto dela, você consegue uhum. entender que, poxa, por mais que ela tenha essa genialidade dentro dela, talvez ela ainda nem tenha descoberto, talvez ela nem tenha percebido ainda. E aí, se realmente você está lá, vamos supor, liderando uma equipe, que seja, com certeza você vai pegar aquela pessoa, você vai puxar a pessoa e você vai falar, vem cá, vamos conversar. Você já pensou em olhar para isso, para aquilo, para isso, para aquilo? Porque você vai querer conduzir a pessoa para que ela viva essa arte dela, né? Para que ela se sinta especial e capaz, entender que ela tem uma potência ali realmente. Então, o 9 na genialidade é muito legal, gente. Todos são, né? Todos são. Uhum. Hoje é ele que está aqui em pauta com a gente. E se você consegue, do que eu falei até aqui, né? Além do amor que você já comentou, peraí que eu tô fazendo besteira. Uhum. Queria dar um stop share aqui para a gente conversar mais um Uhum. pouco. Você consegue sentir algo mais que tenha a ver com o que eu falei, o que eu compartilhei com a gente, o que você sente? Falando, eu fui trazendo, assim, nas situações que eu vivi, principalmente profissionalmente, né? Porque eu acabei na área farmacêutica, principalmente, assumindo liderança. E nesse assumir liderança, primeiro, foi interessante que eu passei por várias áreas dentro da indústria. Então, sabe, no momento que eu aprendi aquilo, eu já mudava de área. Principalmente no momento de estágio, né? Que a gente passa por estágio, a gente passa por tudo, né? E depois de um tempo, depois eu fui efetivada, fiquei numa área onde, depois de um tempo, tudo que eu já tinha aprendido já não estava mais me satisfazendo, porque eu precisava ver mais. E só ver aquele ponto já não estava mais, né? Não era bom. E aí surgiu a oportunidade de eu mudar de área. Enfim, aí eu mudei, acabei assumindo, depois de um tempo, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, e comunicação com as pessoas, onde eu tinha esse contato com pessoas, e a minha visão, quando eu ia falar com uma pessoa, né, sobre o medicamento, seja qualquer coisa, às vezes a pessoa me ligava para falar fazer uma pergunta, saber fazer uma reclamação, enfim, eu consegui enxergar a visão do processo inteiro da indústria, desde Show! quando chegava uma matéria-prima, de tudo, Muito bom. até o fim, assim, até o produto final, sabe? Porque eu tinha a visão do todo, porque como eu tinha tido a experiência de passar por tudo, eu tinha visão de tudo, né? Então eu sabia tudo que a pessoa perguntava, eu sabia exatamente o processo que tinha acontecido tal coisa, sabe? Muito Então você me legal. descreveu totalmente assim a minha experiência. E E você devia se depois, sentir né, uma totalmente outra em experiência casa. profissional que eu tive. Totalmente, totalmente. Eu falava com toda a propriedade, porque é como se eu enxergasse ali o momento da fabricação, da manipulação, do invase, sabe? De tudo. Da Show! embalagem, porque tem vários processos, né? Chega todas as matérias-primas separadas para se transformar depois em um produto, que cabe em uma caixa, né? De um medicamento. Então, para acabar naquilo, passou milhares de processos. E eu tenho a visão de tudo por conta dessa experiência, né? Foram
8 anos dentro da indústria, então foram 8 anos tendo essa visão geral, né? Uma visão holística, né? É bem interessante. E também, né, uma outra experiência profissional que eu tive em liderança, que eu liderei uma equipe, eu conversava com cada uma da equipe e eu via justamente isso. Todas tinham potencial, eu queria conversar, eu ouvia. Então, eu apliquei justamente hoje. Até hoje eu tenho um contato maravilhoso com elas, né? Cada uma foi lá para o seu caminho, que elas naquela época falavam para mim o que elas queriam. Então, assim, você descreveu bastante coisa, assim, perfeito, perfeito. Ai, que Essa questão de eu bom. gostar de ouvir, de eu gostar de ouvir, que nem eu sei, a última experiência que eu, né, tive trabalhando agora há pouco tempo, eu liderava uma equipe dentro de um laboratório, mas eu sei que eu não sou boa em ficar dentro de um laboratório fazendo análise, mas eu tinha as pessoas que eram boas e faziam aquilo para mim, que eu confiava. Perfeito, Perfeito. E perfeito, assim, eu muito tinha muito legal. contato com o aluno. E com os alunos que eu tinha contato, né, com os estagiários, eu conversava com eles, eu aplicava alguns testes, né, de personalidade, às vezes, e fazia muitas perguntas para tentar encaixar dentro da profissão farmacêutica qual era o potencial deles em uma determinada área que eles queriam. Né? Então, Show. por exemplo, lá na garantia, controle de qualidade, eu via que tinha alunos que, né, percebia que muitos eram bons para aquilo, mas outros que não, outros tinham outras áreas que iam acolher eles muito melhor, por conta da vontade, do jeito deles, enfim. É isso, você descreveu bastante coisa, assim, perfeito. Eu fui vendo, sabe? Eu fui visualizando as experiências que eu tive, enfim, várias coisas, várias questões. Muito bom. É muito legal isso, né? E assim, eu gosto Muito, sempre muito. de falar assim para as pessoas que nós não conversamos a respeito disso antes, nós não combinamos nada. O dia que a sua Nada. molécula ficou pronta, eu dei um overview muito rápido, só falando realmente do 9, como essa sua energia para ser CEO, né? Que foi o que eu utilizei lá no Aham, dia. Mas a gente não sim. entrou, gente, nesses detalhes que ela está colocando aqui agora. Então, e eu gosto de falar isso não para me validar, tá? Não para falar, nossa, vocês viram que eu estava certa? Não, mas é para validar a molécula, sabe? Porque, olha, Sim. eu fico arrepiada. Tudo que a gente fala, todas as informações que a molécula realmente traz, todas essas particularidades de cada número, vamos colocar aqui, porque são números, né? A gente fala, são 9 Uhum. esferas, são 9 inteligências, são 9 corpos e mais 9 um monte de coisas, né? Que a gente trabalha na Sáfia, que a gente utiliza essas informações para N coisas. Dia a dia, eu e o Matheus, a gente manipula, vamos dizer assim, esses números de várias formas para que tenha um desenvolvimento humano, um desenvolvimento pessoal que traga essa expansão da consciência, que traga a autoconsciência, né? Para a gente, começando por nós, porque nós somos pessoas que queremos viver experiências extraordinárias cada vez mais. Lembrando que eu falo muito de viver experiências extraordinárias, porque a gente não acredita de maneira alguma se, principalmente agora, olhando cada molécula das pessoas, a gente não acredita que nenhum ser humano precisa melhorar. Ele não tem que melhorar. A partir do momento Sim. que nós nascemos quem somos, é isto e ponto. Você é. Olha para sua molécula, você é isso. Você, com certeza, será uma pessoa maravilhosa quando você viver quem você é, quando você viver a sua molécula. O que você precisa melhorar são as suas experiências a cada dia. Porque pode ser, em alguns momentos, eu Uhum. vivi isso muito, então eu posso falar de carteirinha, por muitos momentos eu não era eu não vivia Uhum. quem eu era de verdade. Então eu precisava melhorar aquela percepção, aquele entendimento e mudar as minhas vivências e não quem eu era. Jamais mudar quem Uhum. somos, jamais precisamos melhorar quem somos, já somos completos. Eu já nasci com a receita pronta para desempenhar o papel que eu vim desempenhar da melhor maneira possível. Então, não tenho que mexer naquilo. Aquilo sou eu, ponto. Por isso que cada molécula é divina, é maravilhosa, é sagrada, é tudo, né? Agora, precisamos sim olhar
para os nossos padrões, né? Os padrões emocionais, as crenças mentais, os paradigmas, filosofias, hábitos, tudo isso. Tudo isso são as escolhas que a gente resolve fazer na nossa vida, a gente Tudo. precisa entender. Por isso que é muito importante esse autoconhecimento, entender quem você é de fato, para entender, opa, eu fiz a escolha certa, porque quando fazemos escolhas erradas, estamos fadados a não viver experiências boas. Então, é essa questão. Bom, tudo isso, Sim. então, né, dando aí como que eu posso falar? Algumas dicas, mas querendo falar que a gente não combinou. E eu fico muito feliz da Simone realmente dar esse feedback benéfico em prol da molécula, porque... Você, Diga. deixa eu só te fazer uma pergunta, né? Passa. Essa molécula, ela não muda, assim, ela é sempre, tipo, eu nasci, desde que eu nasci é essa molécula, é isso? Ou Ela ela muda, tem alguma... Ela ela muda? muda só se você mudar de nome. Tá, Se você mudar de nome. entendi. Tem algumas outras leituras que a gente pode fazer também, que quando você casa, aí a gente passa a utilizar também a data, né, do Tá, casamento, se tiver o horário e tudo tá. mais. Senão a gente usa o próprio horário de nascimento. Agora, o nome, para essa leitura que a gente faz aqui no Coquetel do Amor da Molécula, o nome é o mais importante. Então, se por um acaso Tá. você casar, ou você for casado e divorciar, ou por qualquer meio legal você mudar o seu nome na certidão, a Uhum. molécula muda. Obviamente, Tá. você não muda a sua molécula de nascimento, ela sempre será aquela. Você não vai deixar Tá. de poder utilizar ferramentas que você trouxe quando você nasceu. Aquelas ferramentas não deixam de ser suas, Tá. tá? Os Entendi. recursos de quando você nasceu não deixam de ser seus. Só que você vai ter Uhum. complementariedade e, em muitos casos, você vai ter uma energia que vai ser mais forte que a outra. Então, assim, nesse momento, você escolheu Uhum. viver isso. Então, você está escolhendo viver essa energia do Tá. casamento. Então, você vai viver mais isso do que aquilo. Só que as ferramentas e os Entendi. recursos continuam ali, continuam existindo, tá? Tá. E é interessante, assim, que as experiências que eu tive profissionais Ah. sempre foram de 9 anos, 8 anos, assim, sabe? Sempre fiquei esses tempos, assim, sabe? A última foram 11 anos. E sempre esses números, né? Os números maiores. Multiplicados. Os números maiores. É bem interessante isso. Me veio agora. Interessante, interessante. Compartilhar. Legal, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que que eu posso entregar para você mais de aperitivos do amor, né? Para você se Uhum, autoconhecer cada vez mais através da sua molécula. uhum. Vou falar um pouquinho da sua jornada, rapidamente. Você não fez a análise ainda, né? Então, vamos lá. Não. Uhum. Jornada da consciência, sim. Você tem um número 2 no despertar, um 2 no acessar e um 2 na ativação. Gente, por que que eu quero falar da jornada da Simone aqui? Porque o 9, eu não falei para vocês, mas eu já tinha contado para ela, que o 9 é uma energia que tem muito a ver com sincronicidade, né? E a jornada da Si tem uma bela de uma sincronicidade com o número 2. Na jornada, Si, a gente não fala dos números exatamente de características deles, tá? Mas a gente Uhum. fala realmente de vezes. São as vezes aqui. Então, vamos supor o seguinte: você desperta para algo na sua vida que você acredita que seja importante. Eu vou pegar alguma coisa da Simone que eu conheço, que eu sei que existe, mas que eu não faço a mínima ideia de como ela chegou lá e como foi, tá? Então, por exemplo, a oratória, tá? Se um Tá. dia você despertou que seria importante você estudar a respeito de oratória, ok? Quando você Uhum. despertou para isso, você precisou ter dois contatos, duas experiências, duas informações importantes que levassem a você decidir prosseguir com essa ideia, ok?
Então, não foi uma É. coisa tipo, nossa, hoje eu acordei e pensei, vai ser legal fazer oratória. Pronto, já fui lá e fiz a matrícula. Não, você precisou ter duas experiências para que você decidisse continuar o processo, tá bom? Aí, beleza. Aí Tá. você foi para o acessar. O acessar, ele é um pouquinho mais profundo que o despertar. Ah, e lembrando que quando a gente fala dessas vezes, que no caso da Simone são duas, né? Uma, Uhum. a próxima, sempre tem que trazer alguma coisa nova, um ingrediente novo, uma informação nova, algo novo. Não é ter o mesmo contato que você teve da primeira vez. Ah, sei lá, então apareceu para Uhum. mim uma propaganda, e daí amanhã eu vou lá, aparece a mesma propaganda, pronto, já despertei. Não, tem que ser sempre um algo a mais. E aí aconteceu com você, então, de um dia ter esse relance, no outro teve um algo a mais, despertou e já foi para o acessar. O acessar, ele é mais profundo que o despertar, e também, na segunda Uhum. vez, tem que ter um algo a mais. Então, veja que para a gente expandir a consciência, para Simone expandir a consciência dela a respeito do assunto oratória, é um caminho que a gente trilha, tá? Legal. Aí ela foi lá e trilhou, acessou. Como aqui eu disse que é mais profundo, esse acesso, ele vai ser uma pesquisa mais aprofundada, falar com as pessoas a respeito, entender o que acontece, para que isso serve de fato, tá? Uma vez e na outra vez com um ingrediente novo. Quando você vai para a ativação, que no seu caso também são duas vezes, a ativação é como se fosse a fase que você acredita realmente que aquilo é importante para você, tá? Uhum. E uma vez que você completou o despertar e o acessar, então a ativação ela já aconteceu. Só que ela Uhum. precisa de um outro ponto aqui, a validação dessa ativação, tá? Que também precisa de um Uhum. ingrediente novo para ocorrer essa validação, e aí é quando finalmente você já está atuando naquela escolha. Então, a gente está falando aqui da oratória. A ativação, se já pode ser uma fase que você já fez o curso e que você já Uhum. está aplicando. E aí, por exemplo, você precisa você mesma precisa validar para você, você precisa entender, valorizar que você é boa naquilo. Tá Uhum. bom, eu já fiz o curso. Quando eu despertei aqui, fui lá, acessei, me aprofundei e estudei. Agora, na parte da ativação, eu estou praticando, eu estou aplicando. E aí, eu consigo fazer uma demonstração para duas pessoas, vamos dizer assim, né? De um discurso, e que Aham. eu tenho bons feedbacks a respeito disso. Então, a partir Uhum. do momento que você tem esses dois feedbacks, isso significa que você está pronta, que você já acredita que isso é bom para você, que você é boa nisso, que você pode levar adiante realmente e você está pronta para Uhum. começar a multiplicar, tá? O que que é o multiplicar? É você passar isso para outras pessoas, realmente. É Uhum. você ensinar ou então incentivar outras pessoas a fazer o curso, compartilhar as suas experiências para incentivá-las então a fazer o curso, é você Aham. explicar como você faz, que você aprendeu no curso uma coisa e que para você deu certo fazendo de uma forma X, Y, Z. Tudo isso é multiplicar. O multiplicar é quando a gente vai para o externo, tá? Tá. E aí, esse número 8, ele quer dizer que quando você faz isso e você novamente tem o feedback de 8 pessoas, isso significa, já está validado em você. Esses feedbacks não são para
para que você acredite de fato e tenha certeza que aquilo é bom para você. Mas são feedbacks que dizem que a experiência que você está multiplicando, que você escolheu para passar adiante, está dando certo e você realmente está conseguindo auxiliar outras pessoas naquilo. Entendi. Tá? Então, quando você tem esse feedback de 8 pessoas, então você expandiu a consciência. A sua jornada, Legal. nesse ponto, foi até o fim. Você expandiu a sua consciência em oratória, você pode dizer que você tem já a consciência expandida nesse quesito. Lembrando, gente, que expandir a consciência não é algo assim que eu expandi uma vez, agora pronto, eu não preciso nunca mais expandir, fazer nada a respeito, porque é naquele momento, entende? Você expandiu para aquelas experiências. Daqui para frente, o que, que vai acontecer se você continuar atuando naquela área? Você vai adquirir conhecimentos novos, você vai praticar coisas novas, você vai ter uma sabedoria nova. E aí você começa de novo a jornada da expansão da consciência para aquilo novo que você trouxe, mesmo que seja do mesmo assunto. Por quê? Porque daí você vai ter novas coisas para despertar, acessar, ativar e depois para multiplicar com as pessoas. Entende? Então, assim, qualquer coisa daqui para frente que você for pensar na sua vida, você pode lembrar dessas particularidades da sua jornada, tá? E se você em algum momento tiver alguma dúvida de alguma coisa, lembra exatamente disso, porque elas são... Ai, deixa eu arrumar aqui, que a borrachinha desse fone é um pouco maior que o meu ouvido, ela pula. Deixa eu pensar. Tá, então são essas informações de expansão da consciência que eu acredito que são muito importantes para tudo que a gente está falando aqui hoje de sua molécula. Dá para você ter vários insights, né? A partir de todos os números, os corpos, tudo que a gente está falando aqui agora, e aí você começar a entender daqui para frente, nossa, eu vou me atentar nesse ponto para minha jornada da consciência, né? Esse outro ponto também, ela te traz esse acreditar de forma mais segura. Você acredita nesses feedbacks, porque às vezes é incrível o ser humano, né? A gente recebe alguns feedbacks e a gente continua duvidando da nossa capacidade. A gente continua duvidando de que aquilo realmente é para gente. Então, agora tem a sua molécula aqui para realmente conversar com você. Ela é uma forma dos corpos, né? Dos seus corpos, trazerem, como diz a Carol, trazerem notícias para você e falarem, olha, isso aqui realmente é bom para vocês, isso tem a ver com a sua essência, tem a ver com a sua molécula, com a sua consciência. Então, parte para a jornada da consciência. Leva isso, não para, tá? Falando em não parar, acabo de ver outra sincronicidade na sua molécula. Tá vendo que você tem um corpo 7 na inteligência 7? Então, tá. Vou te apresentar um outro aperitivo de amor aqui, para você trazer ainda mais consciência de si. Quando a gente fala da inteligência 7, a gente está falando dessa aqui, ó, da inteligência vital. Eu estou olhando a minha molécula aqui que está impressa, porque está maior. Tá. Então, eu olho aqui para o lado, tá? Tá, tudo bem. Mas foi uma boa dica, eu aumentei aqui para as pessoas verem, bem pequenininho. Né? Tá. Pronto. Ótimo. Então, então, aqui, ó. A inteligência 7 é a inteligência vital. Quando a gente fala de vitalidade, a gente está falando de saúde mesmo, de disposição, né? De você ter ali a sua fonte de energia, é você ter entender
quanto que você tem de energia para cada coisa que você escolha fazer, que você escolha realizar. A inteligência 7, ela cuida disso, ela fala disso. Quando a gente fala do corpo 7, ele é o corpo provedor. O 7 é o corpo realmente que vai falar assim para você, que você tem energia suficiente, ilimitada, que você não existe escassez de energia na sua vida para você realizar aquilo que tem a ver com a sua molécula. Obviamente, se você tem alguma escolha na vida, que você quer trilhar um caminho que não tem a ver com você, não é para você, né? O que vai acontecer? Você pode ficar cansada, pode se sentir desgastada, vai chegar no fim do dia, você vai estar um caco, né? Então, a energia, a inteligência vital, ela administra, vamos usar essa palavra, ela administra isso. E aí o corpo 7, ele é realmente provedor, ele está lá para falar para você assim, você tem energia ilimitada para utilizar o que você precisar de recursos seus para viver o que você veio viver, ponto. E aí o corpo 7 também, ele é um corpo que te coloca numa facilidade, vai ficar estranho, mas numa facilidade de facilitar, para facilitar. Como você é a provedora, você tem essa sensibilidade e percepção também para facilitar a vida das pessoas em alguns pontos. Então, juntando com tudo que a gente falou até aqui, tanto da sua energia 8 como da 9, é assim um ótimo complemento para o que a gente veio falando, né? Principalmente quando a gente fala então de vitalidade, porque você consegue entender, né? Primeiro falando para si mesma, que você consegue entender exatamente aonde colocar sua energia, o momento de colocar sua energia. E aí eu abro um parênteses, voltando um pouco para a energia de 8, que o 8, ó, lembra que o 8 está aqui como esfera? Ele é esfera fluxo, fluxo. E onde você tem uma esfera fluxo, você tem também um corpo 7, que é o provedor. Então, lembra, o 7, ele te traz uma facilidade de entender exatamente onde investir a sua energia. E quando a gente está falando de fluxo, é exatamente se você parar e entender que não adianta você ter uma programação diária para suas coisas, e todo dia, no mesmo horário, você vai fazer isso, 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 vai fazer isso. Quem tem a molécula muito mais nos corpos tridimensionais, conseguem ter uma disciplina muito legal com cronogramas. A gente que tem muito fluxo, e eu falo a gente porque eu tenho também, nós vivemos mais ou menos dessa percepção de fluxo. Eu falo mais ou menos porque tem todas as outras responsabilidades que a gente tem nesse mundo humano, que não tem como a gente ficar mudando. Ah, não, hoje eu não quero trabalhar. Hoje eu não acordei na energia de trabalhar. Meu fluxo, tô com fluxo e ficar meditando o dia inteiro. Não, eu tenho que trabalhar no dia de trabalhar, né? Só que na maior parte do tempo que eu puder, eu vou administrar o meu fluxo de acordo com a energia disponível, de acordo com realmente os fluxos que estão para mim naquele dia. E você tem muito isso. Caso você consiga viver de alguma maneira isso na sua vida, você vai ver que você vai conseguir ser mais produtiva, que você vai conseguir ter mais desempenho em seguir o seu fluxo, entender a hora certa para investir tanto de energia e tanto de tempo naquelas coisas, né, que você tem para fazer, ao invés de falar, não, eu vou ficar amanhã o dia inteiro fazendo isso, porque daí eu vou ficar o dia inteirinho e quando chegar no fim do dia eu vou ter terminado. Se você não estiver naquele fluxo, você vai ficar o dia inteirinho naquilo e não vai terminar. Você vai ter que voltar depois, entende? Então é muito legal, por isso que eu quis fazer esse parênteses do fluxo, mas eu volto aqui para o 7 no 7, tá?
Quando a gente fala do corpo 7, ele também é uma energia que ele não gosta que você desista das coisas. Então, tudo que você vai fazer precisa ter um início, precisa ter um meio e precisa ter um fim. Para você é muito importante que tenha o resultado, que tenha aquilo que você chegue no fim. Desculpa, não é resultado, porque o resultado acontece o tempo todo, mas que chega numa conclusão. Pronto. Então, para você é muito importante ver o início, ver o meio e ver a conclusão daquilo, tá? Então, tem essa facilitação também. O que mais que eu posso falar do 7 para você? Principalmente em vitalidade. O 7, ele tem um ponto. Eu tô aqui olhando para a molécula, tá? Só um pouquinho. Ah, tá. E olha que legal. Aqui é a esfera 1. Você tem uma esfera 1 aqui. A esfera 1 é a unidade. A esfera, ela é... Voltando um pouquinho. A esfera 1 aonde? Peraí, eu vou voltar um pouquinho e já mostro certinho. Para ficar mais clara a explicação, tá? Vamos lá. Quando eu falo esfera, o que eu quero dizer exatamente? Imagina que as esferas são recipientes de energia consciencial. Vamos supor que tem aqui a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 e a 9, que são a nossa fonte. É como se fosse ali a nossa fonte energética, a nossa fonte espiritual, que vão dar a base para a gente viver alguma coisa, ok? Então, essa é a esfera. A inteligência, resumidamente, ela diz qual que é a área da vida. De qual área da vida você está falando? Então, aqui a gente está falando da saúde, quando a gente fala de vital. A gente está falando da sua vitalidade mesmo, da sua saúde. Então, a inteligência é assim, qual o veículo que você vai usar na sua vida humana para acessar a fonte esfera? Entendeu? Então, todos nós temos todas as inteligências. Agora, cada esfera que vai ser a fonte, vai ser a base para eu viver aquela área, muda para cada um. E o corpo, que vai ser a minha forma de atuação, também muda, ok? Então, vamos lá. Tá vendo esses 5, que é os 5 graus que você tem na sua inteligência 7? O 5 é o primeiro grau, é o primeiro conjunto de graus, vamos dizer assim. Então, ele significa que a esfera 1, você tem a fonte, esfera 1, que alimenta a sua inteligência 7, que possibilita o funcionamento, o bom funcionamento da sua inteligência vital. E o corpo 7, que é a sua forma de atuação. Como você vai viver essa inteligência vital através do seu corpo humano? Você vai utilizar o corpo 7, ok? E a esfera 5, a esfera 1 é a unidade, ou seja, é você como Simone vivendo nesse corpo humano, ok? Então aqui a gente pode resumir-se que você é a provedora da sua vitalidade e que você tem essa percepção, né? A sua fonte é na sua própria unidade. O que isso significa? Não é o emocional que vai te estimular, não é o mental que vai dizer qual que é a melhor hora de você fazer alguma coisa e quanto de energia você vai aplicar naquilo, sabe? Não é o amor, é o seu próprio discernimento vital, o seu próprio discernimento de início, de meio, de fim, o seu próprio discernimento que é provedor de uma energia que você tem
que é provedora, um discernimento que lhe diz que não existe escassez de energia e que mostra para você que você tem vitalidade suficiente na sua própria unidade para fazer o que você quer fazer ou precisa fazer, desde que tenha congruência com a sua molécula consciencial. Ponto. Ou seja, depende puramente de você, com a sua energia, com a sua vitalidade. Aí é você, obviamente, ter esse discernimento, né? Repetindo aí, mais uma vez essa palavra, do quanto você cuida dessa sua inteligência vital. Porque quando a gente fala da molécula, a gente fala do que a gente carrega, do que a gente tem disponível. Eu gosto muito de falar que nós nunca estaremos sozinhos, porque nós temos todo esse apoio e suporte espiritual, consciencial com a gente, né? Só que, como humana, quais são as escolhas que você tem e como você cuida dessa vitalidade? Como você cuida dessa sua saúde, né? E aí a gente entra naquelas ramificações todas, né? De corpo, de exercício físico, de alimentação e tudo mais. Obviamente, quando a gente está falando do corpo físico em si, tudo isso é muito mais forte. Só que no 7 na vitalidade, quando você tem a unidade aqui, ó, fazendo parte desse conjunto, isso também é muito importante, ok? E repetindo e talvez melhorando aí. Obviamente, tudo isso que eu estou falando é importante para todo mundo, né, gente? Cuidar da saúde, alimentação, não importa o corpo, a esfera, não importa. É importante para todo mundo. Só que para uns vai ser essencial. E para outros vai ser quando você melhorar, né? Se você melhorar, nossa, vai ajudar. Mas, tipo, não é essencial. Você não vai ficar doente por causa daquilo. Você pode até ficar doente por outras coisas, mas não por causa daquilo. E no ponto da Simone, se eu estou falando dessa coisa do corpo, da unidade, por causa da esfera 1 aqui, só que o que eu quero te falar também é que para você é muito mais uma questão de entendimento consciencial mesmo. Então, assim, o seu discernimento todo de como você vai investir a sua energia no que você for realizar é muito mais consciencial. E uma parte muito importante do corpo 7, ele é movido a propósito, ele é movido a significado. Se você pensar em desempenhar alguma coisa que você não entende o propósito para você, que você não entende o significado daquilo, cara, sua vitalidade pode cair lá no pé, porque você tem um 7 em 7. Você tem um corpo que requer que você entenda o significado e o propósito para que você tenha energia suficiente através da inteligência vital para realmente fluir com aquilo. Sim. Para que tenha um início, para que tenha um meio, para que a conclusão seja satisfatória. Entende? Então, para você é muito importante olhar essas duas coisas, tá? Então, olhar, sim, a parte física da coisa, vamos dizer assim, de vitalidade, mas principalmente essa outra parte consciencial. Perfeito. Deu para entender? Deu para entender ou ficou confuso? Não, deu para entender. Eu não sei, eu vou usar até um exemplo do que aconteceu comigo e que depois você vai me falar se tem, né, se tem relação, né? Tá. Coincidentemente, eu olhei aqui uma hora, você estava falando disso, eu olhei no relógio 10h10. A hora. Né? E os números, né? 10, 10, né? Há um pouco tempo eu estava passando por um momento, eu estava fazendo um curso e, na verdade, eu estava me questionando se era aquilo que eu queria fazer. Enfim, uma questão profissional, eu acabei indo fazer esse curso, mas no meio do caminho eu falei que achava que aquilo não era para mim. Só que eu tinha um problema de largar aquilo, sabe? Tipo, eu vou largar no meio ou eu vou até o final. Só que aquilo estava me deixando, assim, estava me adoecendo, porque eu estava comendo mal, eu não estava fazendo exercício, eu não estava cuidando do meu corpo. E aquilo foi me desgastando de uma tal forma muito, muito forte.
E, enfim, aconteceu várias coisas, eu tive que fazer uma cirurgia, e minha saúde não estava boa. E aí eu tive que voltar a comer direito, né? Assim, eu tenho pós em nutrição clínica, né? Então é uma vergonha eu comer errado, né? E aí eu Bom comecei a saber, bom comer, né? saber. E aí eu voltei a estudar, peguei todos, né? Estudei bastante sobre essa questão de nutrição e alimentação de uma forma nutritiva, né? Enfim, mudei toda a minha alimentação e voltei para a atividade física de uma forma muito regrada. E em 2 meses eu emagreci 6 quilos, a minha saúde voltou a ficar boa, né? Minha pressão estava um pouco elevada, voltou a normalizar. Enfim, e eu percebi que a minha vitalidade melhorou tanto, que eu fiquei tão, assim, sabe, à disposição para tudo. E várias coisas começaram a fluir na minha vida. Várias coisas Show. começaram a acontecer na minha vida. Então, né, talvez eu quis te contar porque talvez, né, tenha relação com isso que você está me falando. Né? Então, eu percebo que o cuidar do meu corpo físico nessa questão de energia, dessa vitalidade, é muito importante para eu continuar nessa questão do meu propósito e tal. Né? Então, eu até fico, né, às vezes incentivando as pessoas a se cuidarem e tal, mas é o que você falou, às vezes para outra pessoa não é tanto, né? Não sei se eu me corrija se eu estiver falando, se eu estiver errada, né? Claro, claro. Né? Mas assim, eu percebo que para mim algumas atividades são essenciais para que eu tenha essa energia para fazer as minhas coisas, para me Perfeito, movimentar. perfeito. É legal a gente deixar claro aqui que as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? A gente pode ver pelas próprias moléculas. Então, repito, na molécula você pode perceber, deixa eu até colocar aqui de novo. Você pode perceber que as inteligências são as mesmas e estão no mesmo lugar para todo mundo, né? Só que o Aham, que vai sim. mudar, daí a gente vem para cá até no preenchimento, o que muda são os graus e os corpos. E os graus são as esferas e os corpos. Então, quando a gente fala de cada conjunto aqui, ó, de 3 números, podem existir infinitas possibilidades aqui, Uhum, né? Dos números sim. mudarem. E é isso, então, que dita o que é bom ou não é bom para cada pessoa. E aí vai também muito, Ossi, da experiência, com certeza. Por Sim. quê? Porque pode ser que alguém aqui, ó, tenha exatamente o conjunto igualzinho de número, tá? Só que a gente está falando Uhum, aqui de uma partezinha. Quando você pega a molécula inteira, porque tudo isso daqui faz uhum, parte. Obviamente, a gente não consegue num programa, eu não consigo nem entregar uma análise completa com a leitura inteira da molécula da pessoa, né? Tanto que o que a gente uhum, vende é a análise resumida. Ó, detalhe para mim agora são uhum. 13 e 13, só para citar. Ah! Então, daí o que a gente vende é a análise resumida, que já dá Uhum, um adianto assim enorme para a pessoa entender um monte de coisa, né? A gente entrega para ela simbioses do prazer, da autocura, do poder de dádiva, para ela entender profissionalmente, para ela entender o que pode trazer fortalecimento de autocura de qualquer aspecto, né, na vida e tudo mais. uhum, E tem mentorias, na verdade, são 4 mentorias diferentes, com 4 temas diferentes, que acabam conseguindo uhum, abranger grande parte da molécula, mas assim, completo, a análise completa, ela tem que ser feita durante um tempo, não é uma coisa de uma vez só que você entrega. Então, estou falando tudo isso para quê? Para entender que o ser, ele realmente é um ser único, as pessoas são diferentes umas das outras. Quando você vai para a sim. experiência, né? Porque para mim fica claro aqui, por causa da sua esfera, que é importante, então, esse lado físico da coisa, como eu te falei, e aí você comprovou com o seu Uhum, compartilhamento, né? Pode ser que sim. tenha alguém que vai ter uma outra esfera aqui, e que vai falar, mas para mim também é importante, porque aqui o 7 em 7, realmente isso continua sendo importante. E se a gente for Uhum, olhar a molécula no geral, para ela também é importante. E uma outra pessoa que vai falar assim, olha, esse aspecto para mim é um pouco menos importante. Então, o que uhum, acontece? Por isso que eu falei, os principais pontos são esses.
e tem outros pontos que podem ser observados, e aí pode ser que para um vão ser mais relevantes e para outros menos, e aí você colocou que para você realmente foi relevante. Eu acredito muito que é por causa da esfera, como eu falei. Pode Sim. ser que alguém Uhum. tenha aqui uma, sei lá, uma esfera 8, 9. Então, essa administração energética, vamos dizer assim, vai ser muito mais pautada realmente em como a pessoa se comporta num lance de entender ou não o fluxo dela, no lance de entender ou não o que é para ela viver, por exemplo, a naturalidade, o silêncio da existência, e não tanto no próprio corpo em si, né? Então, para Uhum. você realmente é importante, e sim, a sua história foi totalmente válida, e eu acredito que Legal. tem tudo a ver com esse conjunto aí, vamos dizer, Uhum. né? Perfeito. E, ai, a gente chegou ao fim já, é tão rápido, né? Ah, É tão passou muito rápido. rápido. Muito, muito. Mas eu quero saber num overview geral aí, foi importante, gerou insights, o que você acredita que você consegue levar? Ah, eu adorei esse, amei, na verdade, né? Que E bom. nós trouxe muito insight. E assim, por eu ter muito esses corpos, né, 9, 8, e você trazer todo esse feedback aí, né, da questão de que eu preciso ver, assim, eu preciso de tudo, mas, enfim, de tudo que você me trouxe, né? É, isso, às vezes, a gente quer ser diferente, né? Às vezes a gente entra num processo de comparação, Sim, né? Então, sim. assim, que isso é muito ruim para nós, né? Então, Uhum. assim, uma pessoa ali que segue cronograma, que tal, isso e aquilo, você me acompanha também, né? Você sabe que eu estudo muito, faço muito cursos, tal, né? Fiz vários cursos aí de formação, enfim. Tem coisas que para mim servem, tem coisas que eu vejo que não cabe para mim, que não entra, Sim, assim, sabe? Que não encaixa, mas que para outras pessoas aquilo funciona bem. Só que aí você fazendo essa análise, né? Então a gente compreende também que somos únicos, né? E não tem uma receita que sirva para todos, e sim uma receita para cada um, né? Que é uma exato, molécula, no caso, né? E que exato. cabe a nós, né? Encontrar esse caminho, né? Encontrar o propósito, o caminho, e como nós vamos trilhar cada um o nosso caminho, né? Muito, Exatamente, muito exatamente. interessante. Ô, Si, eu aprendi uma palavra essa semana, até marquei aqui, ó. Eu não conhecia. Ah, Senciente. Você conhece essa palavra? sim, Senciente. sim, já ouvi, na verdade, mas não me lembro exatamente o significado. Não E aí eu sei, até mas marquei pode aqui falar. porque eu acredito que tem muito a ver com você, de tudo que a gente falou da sua molécula, porque senciente é aquela pessoa que capta tudo através dos sentidos, sabe? Tá. É, Então, é uma coisa mais sutil, vamos dizer assim, num nível mais sutil. E aí, conforme eu estava dando uma olhada na sua molécula, né, escolhendo o que que eu queria falar a respeito, me veio, eu falei, deixa eu marcar, vou falar aham, para Simone aí essa palavra. Ô, Si, sensei. você Muito quer falar bom. alguma coisa de você, divulgar algum trabalho? A gente pode deixar na descrição aqui desse vídeo o seu contato, se você quiser ir rapidamente passar uma mensagem para o pessoal. As pessoas podem procurar você para alguma coisa. Como que você está nesse momento? Ah, então, eu fiz o Instagram, né, Farmácia da Alma, justamente veio nessa questão da farmácia da alma por causa dessa visão do todo, né? Então, assim, como eu já trabalho na área da saúde há muito tempo, né? Veio e estudando as terapias holísticas, terapias complementares, né? Que eu fiz várias formações aí. Então, não tem um tratamento único para que sirva para todos. Cada um tem que encontrar o seu próprio caminho de cura, né? Show. Então, eu fiz a Farmácia da Alma, né? Que é meu Instagram. E lá no Instagram tem lá meus contatos, né? Tem o meu WhatsApp, tem o Linktree, né? E lá tem os Tá. meus contatos. Eu vou deixar aqui, então, na Então, Farmácia descrição, da Alma, o tá Farmácia bom. da Alma. E aí Combinado. eu, tá bom. Então tá bom. Eu Gratidão, agradeço imensamente. Gratidão, gratidão. sim. Foi muito bom. Eu amei. Um último Cheers. cheers e que realmente todos os insights, né, que foram gerados para você
possam auxiliar no seu dia a dia, realmente. Eu acredito que o maior objetivo aqui é realmente que a pessoa viva cada vez mais a verdadeira identidade dela. Então, esse último brinde, Cheers, realmente é para que você viva cada Cheers. vez mais sua verdadeira identidade. Gratidão, gratidão por compartilhar Gratidão. seu amor com a gente. Eu que agradeço imensamente. Grande beijo. Ame a vida e E viva o amor. Fique bem. amém. Muito amor a todos nós. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.